Então, meus santos e minhas santas, nos encontramos neste tempo favorável em que o Senhor também nos convida, então, a darmos frutos e a compreendermos o seu mistério. Hoje celebramos o 16º domingo do tempo comum. Então, no mesmo campo, e isso é fundamental de compreendermos em nossa caminhada, em que cai a boa semente, jogada pelo Mestre Jesus, entram também maus desejos, maus pensamentos, más inclinações. Nossa tentação, muitas vezes, com a maior boa vontade do mundo que nós temos no nosso interior, é arrancar o mal pela raiz, para que cresça só aquilo que é o bem. Jesus nos alerta justamente que isso não dá certo e nos proíbe, nos pedindo para que não façamos. Não é hora de arrancar o mal, mas de semear o bem com entusiasmo, coragem, determinação. O dono do campo, quando for fazer a colheita no fim dos tempos, saberá separar o bom trigo da palha e também das ervas daninhas. A tarefa de separar não é nossa, mas é dele. Por isso, não devemos julgar. Nossa tarefa é simplesmente aquela de semear e de anunciar o Evangelho a toda criatura. É o convite que Jesus nos faz. Então, a liturgia, na verdade, desse 16º domingo do tempo comum, nos convida, então, a descobrir o Deus paciente e cheio de misericórdia, a quem não interessa a marginalização do pecador, mas a sua integração na comunidade do reino, e nos convida, sobretudo, a sermos, a interiorizarmos essa lógica dele, sermos misericordiosos também como ele, deixando então que ela alcance, que a comunidade alcance o olhar que lançamos sobre o mundo e sobre os homens. Essa é a lógica de Deus. A primeira leitura nos fala de um Deus que, apesar de sua força e onipotência, é indulgente e misericordioso para com os homens, mesmo quando eles praticam o mal. Agindo dessa forma, Deus convida os seus filhos e filhas a serem humanos, isto é, a terem um coração tão misericordioso e tão indulgente como o coração de Deus. Já a segunda leitura sublinha de uma outra forma a bondade e misericórdia de Deus e afirma que o Espírito Santo, dom de Deus, vem em auxílio da nossa fragilidade, guiando-nos no caminho para a vida plena. Este caminho nós vamos perceber por aquilo que Jesus vai apresentar no Evangelho, porque justamente o Evangelho garante a presença irreversível no mundo do reino de Deus. Esse reino simples, ou essa maneira, ou esse ensinamento simples sobre o reino de Deus, a do joio no meio do trigo. Mas esse reino não é um clube exclusivo de bons e de santos. Nele todos os homens e mulheres, bons e maus, entram e encontram também a possibilidade de crescer, de amadurecer as suas escolhas, de serem tocados pela graça até o momento final da opção definitiva. Porque vamos ver no Evangelho que Mateus apresenta uma série de parábolas após a do semeador, ensinando de maneira simples sobre o reino de Deus, a do joio no meio do trigo, a do grão de mostarda, a do publicano, a do punhado de fermento, e segue-se a elas um texto sobre a necessidade das parábolas. Tudo termina com a explicação da parábola do joio. E essa parábola do joio de trigo
contada por Jesus hoje nos ensina que o bom não existe sozinho, separado em estado puro. O mal mistura-se a ele e muitas vezes, no concreto da vida, fica até difícil perceber a diferença entre os dois. A nossa tentação é arrancá-lo imediatamente. Jesus, porém, pede paciência e deixa o julgamento final ao Pai, que na hora certa acolherá em seu reino os que o tiverem acolhido. A igreja não é uma seita de puros, mas casa de todos, porque somos todos e todas amados e amadas por Deus. As parábolas do grão de mostarda e do fermento misturados na massa nos convidam justamente a abrir o coração para Deus, que fala conosco dia a dia e nos convida a entrar em seu mistério. A fé não pode ser vivida de qualquer forma, mas nós precisamos justamente nos tocar, precisamos nos deixar levar por essa vontade de Deus. E dando continuidade ao nosso momento de oração, primeiro nos colocamos numa profundidade com o Senhor. Recolho imaginando Jesus que fala à multidão: peço aquilo que quero, entender o mistério da pequenez e impureza de Deus para me tornar misericordioso com Ele. Depois, então, busco tirar proveito e medito o texto, sentindo e saboreando internamente em cada momento. E que o Deus de ternura nos abençoe, nos guarde, nos proteja e nos dê um santo e abençoado domingo.